Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em São Januário, o Vasco empata com São Paulo em 0 a 0, a partida de dois tempos distintos do Vasco. Mas antes de falar dessa partida, queria pedir para você mais uma vez deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar aí, dar uma moralzinha pro canal, ajudar a ter mais inscritos, a crescer, a gente fazer um trabalho aqui legal para vocês, trazendo opinião, trazendo coisas bacanas do Vasco da Gama, né? Então, uma partida hoje em São Januário em que o Vasco teve mais medo de perder do que vontade de vencer. Essa foi a minha leitura do jogo. O Vasco deu a bola para o São Paulo, primeiro tempo muito ruim do Vasco, poderia ter saído perdendo com um pênalti bobo do Léo. Foi pênalti, ele com a mão aberta, ele deu essa possibilidade, ampliou o seu raio de ação e isso é pênalti. Qualquer lugar do mundo isso é pênalti. Se fosse por VAR ia ser pênalti, então o árbitro deu em campo. O Vasco poderia ter saído perdendo, no rebote o Rames tirou demais e foi para fora, sorte do Vasco. O Vasco não saiu perdendo, num primeiro tempo muito ruim. O Vasco até começou com um ímpeto ali, tentando com o Verratti um voleio ali, uma virada de corpo ali, bem característico do Verratti, né? Um cara que briga pelas bolas cruzadas na área, mas praticamente foi só isso que o Verratti fez no jogo. O primeiro tempo dominado pelo São Paulo nem precisou fazer muita força, nem precisou finalizar muito, jogou nos erros do Vasco. O Lucas quase fez 1 a 0 no final do primeiro tempo, num lance do Paulo Henrique, assim, inacreditável. Ele estava com a bola livre, sozinho na lateral direita, poderia cruzar, poderia zerar a bola, poderia tentar chutar pro gol, poderia tentar tabelar. Ele deu um passe pro Lucas, um erro absurdo, e o Lucas quase fez 1 a 0 São Paulo. O Vasco saiu no primeiro tempo no lucro. O primeiro tempo do Vasco foi inicialmente com o Léo Jardim, Paulo Henrique no lugar do Puma, né, surpreendendo, que eu achei que o Puma fosse ser mantido, o Léo e o Maicon, né? O Maicon substituindo o Medel, titular natural do Vasco, lateral esquerdo Piton, meio campo o Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, Marlon Gomes, Verratti e Gabriel Peck. Esse time foi o time titular que entrou em campo, não foi bem no primeiro tempo, e o Ramon Dias quis corrigir, o Ramon Dias quis mexer em alguma coisa ali para o segundo tempo do Vasco ser mais incisivo. O Vasco estava muito preso na marcação do São Paulo, uma partida ainda para o Vasco, para as pretensões do Vasco, um time querendo sair da zona de rebaixamento, jogar da forma que jogou, da sopa pro azar, e quase que o Vasco realmente saiu o primeiro tempo perdendo. Então o Ramon Dias no segundo tempo ajeita o time, não troca ninguém no intervalo, o Vasco volta com o mesmo time, e volta em cima do São Paulo. Os 10 primeiros minutos do Vasco foi de bola na trave do Peck, lance do Paulinho perigoso, o rebote do Gabriel Peck na trave, o Praxedes perdeu um gol inacreditável, errou um lance ali, me lembrou muito Ener Valencia, tirando totalmente do gol, errando completamente o retângulo ali do gol. Então o Vasco perdendo essa possibilidade no início do jogo, mas o Vasco ainda assim dando a bola para o São Paulo, se protegendo mais do que tentando marcar em cima, tentando vencer a partida. O Vasco dava uma acelerada às vezes no jogo, mas não pela sua capacidade técnica, era mais por um certo relaxamento do São Paulo, que é um time que já está na Libertadores, falta poucos pontos, um time que tem ainda 12 rodadas pela frente, faltam 8 pontos para se garantir na Série A, é o que o São Paulo necessita, o que o São Paulo precisa, e o Vasco faltou ser mais incisivo, tentar mais, ter mais disposição para marcar o São Paulo em cima. O São Paulo, quando saía trocando passes, o Vasco marcava 3 metros de distância. Quando o Vasco saía trocando passes, o São Paulo marcava em cima. Não pode acontecer. Quem tinha que estar marcando assim era o Vasco. O Vasco tinha que vencer. Então, não me agradou a atuação do Vasco hoje, mesmo o segundo tempo sendo melhor do que o horrível primeiro tempo do Vasco. Então, mesmo melhorando no segundo tempo, o Vasco ainda fez uma partida num todo ruim, abaixo do que pode. Preocupante, porque o Vasco já mostra uma certa Rossi dependência, né? Porque o Rossi, ele é o cara que desequilibra pelo lado direito, participou praticamente de todos os gols aí decisivos do Vasco nos últimos 4, 5 jogos, nos jogos que ele jogou, ele participou dos lances decisivos, e o Vasco sem o Rossi, ele fica sem o seu lado direito, que o Rossi cruza bem, o Rossi tem a jogada individual, o Rossi é um cara que bate bem bola parada, e o Vasco está sentindo falta do Rossi. Olha que coisa inacreditável. Muitos torcedores que não queriam nenhum Rossi de volta no Vasco,
já achando um jogador velho e descartável. Hoje o Vasco necessita muito do Rossi para ser o coração pulsante desse time. Paulinho, só para falar rapidamente aqui, depois eu vou passar para as notas. O Paulinho hoje fez uma partida, no primeiro tempo, como toda a equipe, muito ruim. Tomou um cartão amarelo ali que fez ele ficar fora do próximo jogo, que é um desfalque muito sério e preocupante para o Vasco. Mas no segundo tempo ele melhorou, foi ele que achou o Peck, que chutou na trave, e o Paulinho melhorando no segundo tempo, como toda a equipe, sendo importante para o Vasco melhorar. Se o Paulinho estiver mal, o Vasco não vai criar. Se o Paulinho melhorar e evoluir, carregando, puxando de trás, o Vasco vai com ele e vai com tudo para cima. Então, uma partida do Vasco que eu definiria como uma partida mais... Uma equipe com mais medo de perder do que vontade de vencer, e o 0-0 acabou sendo de bom tamanho para os dois, porque o São Paulo também correu o risco de perder a partida em algumas estocadas do Vasco, lance do Peck na trave, depois o Peck de novo chutando para a defesa do goleiro Rafael do São Paulo. Então, as nuances da partida foram o São Paulo com a posse de bola, o São Paulo com a trocação ali de passes, pressionando, acelerando quando queria, e o Vasco em determinados momentos, principalmente no segundo tempo, apertando ali por 5 minutinhos, dando aquele abafa para tentar fazer o gol característico de uma partida que joga em casa. Eu queria, característico de uma partida de uma equipe que joga em casa. Eu queria ver mais isso no jogo inteiro, durante o jogo inteiro. Não vi, parece que o ritmo, o time do Vasco sentiu o cansaço de uma marcação mais forte em determinados momentos. Não sei, não gostei desse altos e baixos do Vasco apertando a marcação. Tanto é que às vezes que o Vasco apertou a marcação, o Vasco conseguiu levar perigo, o Payet apertou a marcação ali na saída de bola do São Paulo, ele foi na cara do gol, ele driblou para dentro e ele perdeu tempo porque ainda está fora de forma, ele que entrou aos 16 minutos do segundo tempo. Então, o Vasco ainda com esses problemas ainda de não conseguir manter um padrão de jogo durante um mesmo jogo, né? Isso é uma coisa muito... que deixa a torcida maluca, porque quando a gente pensa que agora a gente vai abafar e vai vencer, o Vasco vai dar a bola para o São Paulo faz o que quer, administra, deixa a partida morna, esfria, faz o que quer. Então o Vasco tem que ser o tempo inteiro. Ou ele é o tempo inteiro uma equipe que marca em cima, ou ele é um tempo inteiro uma equipe que sai no contra-ataque. Hoje ficou nesse meio termo, não sei se foi instrução do Ramon Dias. Vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim hoje defendeu um pênalti, né, galera? Defendeu um pênalti, fez defesas importantes, mas principalmente pela defesa do pênalti, nota 9 para o Léo Jardim. Paulo Henrique, no primeiro tempo, nota 1. Primeiro tempo do Paulo Henrique, nota 1, jogador sem personalidade, parecia que estava sentindo o peso da camisa. E no segundo tempo ele melhorou, fez uma partida nota 8, pela média, 4,5 para o Paulo Henrique. O Maicon, que entrou no lugar do Medel, fez uma boa partida, tomou um amarelo porque tinha que tomar, o jogador ia sair ali driblando e entrar talvez na área levando perigo, teve que fazer a falta, tomou um cartão amarelo, mas foi um jogador seguro, eu senti segurança no Maicon hoje, nota 7. O Léo idem, também senti segurança. O Léo, eu vou tirar uns pontinhos dele, porque ele não pode marcar ali dentro da área com os braços abertos, vai dar margem para o jogador chutar e bater no braço dele, o árbitro vai marcar, pô, você garoteou. Então o Léo, que se receberia uma nota 7, 8 naturalmente, que nem o Maicon, porque fez uma partida num todo segura, por esse pênalti vai ganhar uma nota 5, porque não pode dar esse mole. Nessa altura do campeonato, o Vasco sai perdendo, complicado demais a situação. Lucas Piton, eu achei ele meio acanhado hoje, meio tímido, marcando a distância, com mais medo ali daquele lado direito do São Paulo com o Lucas e Nestor do que qualquer coisa, mas nota 5 aí para ficar na média. Zé Gabriel hoje, mais uma vez, na marcação ele mostra segurança, ele ajuda ali na contenção, mas dando passe é uma tragédia, Zé Gabriel, tragédia. Nota 5,5 para o Zé Gabriel. Praxedes, aquela lentidão clássica, e perder aquele gol, galera, não pode perder. Você tem que, no mínimo, acertar o gol. O jogador adversário pode até tirar a bola, mas você tem que acertar o gol. Então, Praxedes hoje não gostei, nota 4. Paulinho, primeiro tempo ruim, como toda a equipe. No segundo tempo, ele poderia ter criado a jogada do gol do Vasco. Então, nota 7 para o Paulinho. Fora da próxima partida, uma pena. Marlon Gomes, eu gostei. Não sei, eu não entendi porque que ele saiu para a entrada do Payet. Acho que pode ter sentido alguma coisa. Mas eu gostei enquanto ele esteve em campo. Nota 7. As principais jogadas ali, principalmente no primeiro tempo, no segundo, foram criados ali com o Marlon Gomes, a correria. Só faltou gente para acompanhar ele, né? Porque ele era o único que estava correndo, querendo alguma coisa, em boa parte do jogo. Gabriel Peck hoje eu gostei, vou dar uma nota 7, botou uma bola na trave, poderia ter feito o primeiro gol, deu um trabalho para o Rafael, chutando uma bola também de esquerda ali, cortando para dentro. O Verratti, pouco acionado hoje,
poucas vezes que ele tentou tocar na bola não deu certo. Talvez seja hoje a menor nota que eu dou para o Verratti, nota 5,5. Os que entraram, o Matheus Carvalho, que entrou no lugar do Paulinho, eu vou dar uma nota 5, fez o feijão com arroz ali, não comprometeu. O Puma Rodrigues entrou no lugar do Paulo Henrique, eu vou dar uma nota 4, tiraram ele do cochilo que ele estava tendo no banco de reservas, acordaram ele do cochilo, ele foi para o campo, ainda estava meio zonzo ainda do sono que ele estava tirando no banco de reservas, levou perigo ali defensivo, né? Porque ele não leva perigo ofensivo, ele leva perigo defensivo para a defesa do Vasco. Tomou uns cortes ali, uns dribles, parece um jogador desligado sempre, nota 4 para o Puma Rodrigues, outros que entraram aqui. O Paí entrou no lugar do Marlon Gomes, ainda fora de forma, não dá ritmo pro Vasco, ele não consegue, parece que tá rechonchudo, mas é o biotipo, mas tá preocupando, cara, tá preocupando, porque 2 meses e meio ele não consegue começar, não consegue desenvolver o futebol dele, não consegue ter o ritmo de jogo do restante da equipe, preocupa bastante o investimento alto do Vasco, então o Paí eu vou dar uma nota 5. E o Figueiredo, que entrou depois de muito tempo sem jogar com a camisa do Vasco, eu vou dar uma nota 5 também, não comprometeu. No ataque também não foi muito incisivo, o Peck estava dando muito mais trabalho, muito mais correria para a defesa do São Paulo, e foi isso, galera. O Ramon Dias hoje eu vou dar uma nota 5. Eu acho que o Ramon Dias tentou, fez o que pôde, ele não tendo o Rossi, ele perde um cara ali, uma válvula de escape fundamental para o Vasco tentar algo diferente. O Rossi ser o cara inventivo desse time também é um pouco... Inventivo que eu digo é quebrar a linha de marcação. O Paulinho também faz isso, mas a velocidade está com o Rossi. E ele também bate bem bola parada. Ele bateu escanteio para gol de Verratti, ele cruzou para Verratti fazer gol, ele tabelou com o Paê ali na primeira assistência do Paê. Então, ele dá ele dá um poder ofensivo para o Vasco diferente do que o Paulinho dá, que também é importante. O Paulinho vem por dentro e o Rossi vai por fora para quebrar essas linhas, para ser o cara surpresa ali. E o Vasco está sentindo muito a falta do Rossi, cara. O Vasco está sentindo demais. O Rossi já ter essa necessidade de jogar para o Vasco jogar a bola é complicado, cara. A gente vê isso nessa altura do campeonato. Ele que estreou há 5 rodadas, já está fora nas últimas 2 e o Vasco, coincidentemente, não venceu as últimas 2. Então, uma Rossi dependência aí já existindo nesse elenco do Vasco, montado mal e porcamente pela 777. Melhorou na segunda janela, mas ainda não o suficiente para o time deslanchar. Hoje faltou a vitória, tinha que vencer. O Vasco tinha que ser a equipe de pressionar o tempo inteiro, tinha que ser a equipe de estar até o final correndo atrás da vitória. E eu não vi muito isso. Eu vi um São Paulo mais incisivo, eu vi um São Paulo trocando mais passes, um São Paulo mais inteiro. Não gostei da atuação do Vasco hoje. Valeu pelo ponto que tira o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco agora vai para 17º, 16º, né? 17º passa a ser o Santos, entrando na zona de rebaixamento também com 27 pontos. Lembrando que o Santos ainda joga nessa rodada. Então, acho que joga. Acho que o Santos não jogou, não. Quem jogou foi o Bahia e o Goiás, que o Bahia venceu e saiu da zona de rebaixamento, foi para 28 e o Goiás ficou. Então é isso, galera. O Vasco volta a campo agora só dia 18. Daqui a 11 dias o Vasco volta para enfrentar o Fortaleza em São Januário. Espero que o Vasco tenha mais atitude para vencer, não tenha medo de perder. É isso, valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!